Fala galera, meu nome é Paulo Brizola, sou professor de Física do Colégio 10 de Maio e nessa aula, nessa videoaula, eu gostaria de corrigir com vocês os exercícios da página 103 e 104. Para você fazer esse exercício era necessário você ler as explicações anteriores e também você fazer a verificação nos textos que ele escreveu da parte teórica na sua apostila. Tá? Então eu só vou comentar, tá? Porque são exercícios de leitura e interpretação. Ok? Você lê o exercício, volta na teoria e responde a pergunta. Então essa é a ideia aí dos exercícios da página 103 e 104. Então vamos lá, eu já coloquei aqui o gabarito, tá? E aí eu vou comentar ele com vocês e depois eu estarei explicando aí o módulo 9 para vocês aí, ok? Então página 103, o exercício 1, ele diz assim, ó, durante a Segunda Guerra Mundial, um piloto de avião norte-americano, num dado instante, verificou que em sua cabina um pequeno objeto que parecia estar parado flutuando no ar. Ao apanhar o objeto, verificou que se tratava de um projétil disparado por um avião inimigo. O fato descrito é... Então, letra A, absurdo do ponto de vista da física? Não, né, pessoal? Porque os dois estão, por exemplo, o cara atirou e o cara está na cabine do avião, então dá aquela ideia de que os dois estão em repouso, né? Letra B, é possível desde que o projétil e o avião estejam parados em relação ao solo? Não, pessoal, não é. Letra C, possível desde que o projétil e o avião no instante considerado tenha a mesma velocidade em relação ao solo terrestre? Sim, só seria possível se os dois estivessem na mesma velocidade. Por exemplo, está eu, né, e o Abner correndo, um exemplo. Nós dois, um do lado do outro. Se a gente olhar um para o outro, dá a intenção que nós dois estamos parados, se a gente estiver na mesma velocidade. Então, alternativa C de casa. Exercício 2. Observe a tira abaixo. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. O pensamento do personagem no último quadrinho traduz a relatividade dos conceitos de repouso e movimento. Aqui podemos atribuir a atividade de John em perceber a rotação da Terra. Item A, a grande distância das estrelas? Não. Item B, ao movimento diurno do Sol? Também não. Ao fato de a Terra possuir uma velocidade de rotação variável? Não. As dimensões do próprio planeta? Não. Ao fato de estarmos acompanhando o movimento de rotação da Terra? Sim. O que acontece? Nós estamos parados, a Terra rotaciona em volta do Sol e nós temos a mesma sensação. Então, alternativa aí de equino. Equino. Exercício número 3. Rafael levou seu carro a um lava-rápido que utilizava uma máquina de escovas rotativas. Os rolos giram e se deslocam sobre o carro e o motorista permanece no interior do veículo. Num determinado momento, Rafael teve a impressão de o carro ter se deslocado ao olhar para uma placa fixada na entrada do prédio do lava-rápido. Observou que, em relação a ela, o carro não se movimentou. Conclui-se, então, que o carro deslizou devido à existência do shampoo utilizado na lavagem? Não, né? Se jogou o shampoo, ele ficou parado em cima do carro. Letra B. Em relação à placa, o carro realizou um movimento retilíneo e uniforme? Também não, né, pessoal? Em relação à placa, ele está em movimento, mas às vezes ele está em retilíneo, às vezes ele está em uniforme, mas também não. Em relação aos rolos, o carro está em movimento? Sim, porque o rolo vai passando, o rolo vai deslizando, certo? O que acontece? Em relação ao rolo, ele está em movimento, porque o rolo desliza sobre o carro. Então essa aí é a alternativa C. 4. Uma criança está sentada sem se mover em um balanço fixo a um dos galhos de uma árvore à sua esquerda.
A criança observa um maratonista que se exercita, aproximando-se dela com velocidade constante. Já à sua direita, ela avista a uma distância considerável um ônibus e seu motorista. O ônibus também se aproxima do garoto com velocidade constante. Considere o cenário apresentado. Apresentado é correto afirmar que, em relação à árvore, a criança está em repouso e o ônibus e o manobrista estão em movimento? Sim, em relação à árvore, ela está em repouso. Você lê aí, ó, está sentada sem mover em um balanço físico. Então é o seguinte, ela está no balanço sentada. Então ela está o quê? Em repouso em relação à árvore, correto? Que mais? Está em relação à árvore, a criança está em repouso, e ao ônibus e o maratonista em movimento? Sim, porque o ônibus está andando e o maratonista está correndo. Então, em relação ao maratonista, sim, ela está em movimento. Então, alternativa A de amor. Pessoal, então esses aí foram os exercícios. Gostaria de falar com vocês agora sobre o módulo 9, ele é Fundamentos da Matemática 2. Alguns pontos nós já estudamos, por exemplo, como a trajetória. Eu expliquei na aula passada o que é trajetória, né? Que é aquele ponto ocupado nas posições, né? Durante um deslocamento, que nós chamamos de trajetória. Para concluir esse módulo 9, está faltando a equação da trajetória. Então, ele coloca aí, pessoal, assim, ó, y é igual a 2x. Só um segundinho. Pensei que eu tinha tirado a câmera aqui a câmera do celular da posição. Acabei esbarrando aqui, mas ela está na posição. Então, ó, y igual a 2x. Pessoal, dois aspectos importantes. Essa função, ela é uma função do primeiro grau. Por que a gente sabe que ela é do primeiro grau? Porque o expoente de x é igual a 1. Então ela é grau 1, significa que ela é primeiro grau. Se ela é do primeiro grau, ela é uma reta. Se ela é uma reta, ela é uma trajetória o quê? Retilínea. A segunda equação, ele coloca assim, y igual a x elevado a 2. Ela é uma função do segundo grau, porque o expoente de x vale 2. E ela vai ser o quê? Uma trajetória parabólica. Lembra quando nós estudávamos a função do segundo grau? Que nós desenhava assim, ela formava uma parábola? Então, ou seja, essa trajetória ela vai ter curvas, correto? Então, relembrando, do primeiro grau ela vai ser uma trajetória retilínea. Do segundo grau, uma trajetória parabólica, ok? Pessoal, eu coloquei aqui o exemplo, como é um assunto relativamente simples, página 108, exercício 4. Então ele diz assim, página 108, exercício 4. Uma partícula está em movimento em um plano, de modo que suas coordenadas cartesianas de posição x e y variam com o tempo t, segundo as relações x igual 2 vezes t quadrado, SI, Sistema Internacional, y igual a 8 t quadrado, SI. Item A. Obter a equação da trajetória y igual a f de x. Então, o que eu irei fazer, jovens, no item A? Eu irei isolar o t na equação, na primeira equação, e depois, esse t que eu encontrar, eu vou substituir na equação y. Então, vai ficar assim. Ó. Então, vou copiar a primeira equação. Então, ela é assim. Ó. X é igual a 2,0 t ao quadrado. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 2 que está multiplicando o t, vou passar dividindo o x. Então vai ficar assim, ó. X sobre 2 é igual a t elevado a 2.
Fazer direitinho aqui. Certo? Peguei o 2 que estava multiplicando o t, passei dividindo. Então aqui eu obtive uma equação em função de t. Correto ou não? Agora eu tenho que descobrir ela na forma de y. Porque eu tenho x, eu tenho que transformar isso no y. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação de y que ele deu. Então vai ficar assim, ó, y é igual a 8,0t ao quadrado. E no lugar do t ao quadrado, eu irei trocar pelo x sobre 2, ó. Vou fazer por aqui que fica melhor, ó. Certo ou não? Então no lugar do t, vou colocar x sobre 2. Então vai ficar assim, ó, y é igual a 8,0 vezes t quadrado é x sobre 2. Vezes, aqui vai ficar meio... Pessoal, 8,0 é 8, tudo bem ou não? Então, e 2,0 é 2. Fica melhor assim, então vocês vão confundir aí com vezes. Então vai ficar assim, ó, 8 vezes x sobre 2. Certo? 8 vezes x sobre 2. 8,0 é 8, 2,0 é 2. Aqui a gente vai simplificar, né? Então, 8 dividido por 2 é 4, certo? Então, a resposta para a equação que ele pediu aí vai ficar assim, ó. Y, 8 dividido por 2, 4. E mantém o x. Então, a resposta y igual a 4x. Beleza? Então, essa é a resposta aí do item A. No item B, ele diz assim, especificar justificando com a forma da trajetória. Pessoal, nós encontramos aqui uma equação de primeiro grau ou de segundo grau? De primeiro grau. Então, a trajetória vai ser o quê? Uma trajetória retilínea. Então, como ele pede para especificar, então a gente vai especificar. É uma equação do primeiro grau, né? Uma função. Função do primeiro grau. Logo, a trajetória é retilínea. Beleza? É uma função do primeiro grau que nós encontramos aqui. Logo, ela é uma equação retilínea. Beleza? Então esse aí foi o que faltava aí para concluir o módulo 9. Ok? Pessoal, o módulo 10, Fundamentos da Cinemática 3, o que tem de novo para nós é a variação de espaço, né? Isso mesmo, a variação de espaço e os tipos de movimento. Então é uma coisa bem tranquila também, eu vou explicar para vocês. Então, ó, o módulo 10, então vamos lá, deixa eu ver se cabe aqui. Módulo 10. Então ele é o Fundamentos da Cinemática 3. Fundamentos da Cinemática 3. O que esse módulo ele vai abordar? Ele vai abordar as variações de espaço, ok? Também ele vai abordar aí
os tipos de movimento, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui um esboço. Vou apagar aqui a primeira parte. A variação de espaço nós chamamos na física de ΔS, certo? Então vamos estudar aí, verificar o que é isso, né? O famoso ΔS. Então, primeiro, espaço ou variação de espaço. Variação espaço. Nós chamamos ele na física de ΔS. Ok? O que é essa variação de espaço? Esse ΔS, ele é o espaço final, que nós chamamos de S, menos o S0. Aí na apostila eu acho que está S2 menos S1, mas eu acho que não vai causar confusão não, né? Então S menos o S0. Exemplo. Obtenha a variação de espaço de um móvel vou colocar assim, ó, que parte do marco quilômetro 20, km 20, e chega ao marco km 50. Então, pessoal, ela é assim, ó, ΔS, a gente sabe que é espaço final menos o espaço inicial. Então, meu ΔS vai ser quem? Meu espaço final é onde eu cheguei, o 50. E meu espaço inicial é onde eu parti, o 20. Então, meu ΔS (50 menos 20, 30). Então, 30 km. Então, esse aqui seria o meu ΔS. O meu espaço final menos o meu espaço inicial. Ok? Depois, ele aborda aí com vocês também os tipos de movimento. Então, os tipos de movimento. Tipos de movimento. Quando nós temos uma trajetória retilínea, então a trajetória retilínea é aquela função do primeiro grau, né? Vou colocar assim. Se ele colocar uma função primeiro grau, nós dizemos que o movimento dele é o quê? Uniforme. Por quê?
Porque a trajetória ela vai estar reta, ela não vai ter curva. Já se a função for do segundo grau, a gente vai ter o quê? Um movimento uniformemente variado. Por quê? Vai ter variações. Ok? Então, função do primeiro grau, movimento uniforme. Função do segundo grau, movimento uniformemente variado. Depois, deixa eu dar uma olhada aqui, uma analisada aqui. Acho que é só isso mesmo que ele aborda, né? Não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. Não, é só isso mesmo, jovens. Então, só isso mesmo, ele só abordou a parte do tipo, né? A parte da função, que a gente colocou aqui, certo? E acaba aí o módulo, tá? Então, tarefa de casa. Então, tarefa de casa. Posso apagar isso aqui. Você dá um print aí, que eu vou apagar essa parte. Acho que dá para pôr aqui, né? Acho que dá. Então, vamos lá. Tarefa de casa. Lição de casa, né? Vocês vão fazer os exercícios. Então vamos lá. Página. Então vocês podem fazer. Então vamos lá. Página 107 e 108. Páginas 107, 108. Depois vocês vão para a página 112. Depois página 112. Então vocês vão fazer os exercícios, tirar uma foto e me mandar no Google Class. Pessoal, pouquíssimos alunos fizeram as atividades até agora. Hoje é quinta-feira, último dia. Nem sequer tiveram o trabalho de ler e responder, tirar uma foto e me entregar. Então estou esperando, isso é para nota, tá? Então vocês estão na plataforma, estão inscritos, vocês têm acesso ao conteúdo, então por favor, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Muito obrigado, tenha um bom final de semana, fique com Deus. Estou saindo da frente para você copiar a teoria e passar para o caderno que eu vou verificar assim que retornar às aulas. Um abração a todos.